Se você estiver naturalmente cheio de Deus, naturalmente você vai falar de Deus. Não precisa você estudar isso, estudar os tópicos para falar de Deus. Então eu senti isso, que eu estou ali conversando, falando sobre tudo, falando sobre futebol, falando sobre isso. Pô, pintou oportunidade, os caras começaram a falar de Deus. Pô, eu comecei a falar. Cara, os meninos queriam ouvir, que caraca, é isso mesmo que eu acreditava. E pô, daqui a pouco eu fui para um outro canto, daqui a pouco eu fui para outro lugar. Daqui a pouco eu fui para um grupo que estava bebendo muito, né? E quanto mais eles bebiam, mais eu falava de Deus, mais que choravam e ficavam lá, pô, eu preciso desse Deus, me abraça aqui, tu é de ouro. E dando beijo, o moleque chorando lá. E assim, eu não forcei a nada, eu não me forcei a isso, mas não deixei de falar de Deus com ninguém que estava naquela festa. E eu me senti assim com a missão cumprida. Eu falei, caraca, hoje eu fui usado por Deus. Porque a festa poderia estar um caos, mas eu sei que a minha presença está ali, eu elevei um pouquinho os pensamentos. Ele mesmo bebendo, com a cerveja na mão, ele elevou seus pensamentos para Deus e começou a refletir na vida dele. Eu falei, caramba, essa é a minha função. É assim que eu influencio na sociedade, na festa, onde eu estou, em qualquer lugar, cara. E cada dia que eu mais vivo isso, eu fico percebendo que o último lugar que a gente tem que estar mesmo é aqui dentro da igreja. Eu acho que quando a gente tem que se reunir é só para isso. Igreja é o que? Governo. Pensar na forma de a gente entrar no governo, pensar a estratégia, falar das coisas boas que nos aconteceu isso e entrar nisso. Só falar sobre isso. Agora, nossa função como cidadão do reino é lá fora. Não tem. Hoje eu fico pensando sobre isso. Caraca, cara, é tão claro. E a conclusão que eu tirei hoje, que eu tirei na domingo, foi que todas as pessoas precisam e querem muito Deus. Elas não querem a religião. Elas não querem que você jogue um jugo para cima dela. Ela não quer a minha doutrina, mas ela quer esse Deus maravilhoso. Ela quer esse Deus poderoso. Ela está procurando por isso. Todos eles, gente que eu, caraca, era muito afastada de mim, que eu falava, cara, esse cara é zoeira pura. Tem umas mulheres, os caras mais velhos lá da rua, eles eram zoeira pura, eu só fazia, cara, nem conhece lá. Cara, todos eles chegaram para mim e falaram assim, tá vendo? Eu quero isso, eu quero Deus, mas não quero religião não, cara. E eles falavam assim, eu falei, cara, por que a gente está clamando, por que a gente está falando? Os caras estão falando para mim. E eu sempre discriminava, falava, não, esse grupo eu tenho que ficar afastado, isso aqui. E até o irmão do Carlinhos falou para mim, ele é o mais velho, né? Mais velho que a gente, é de uma outra geração, mas ele falou para mim, caramba, mas eu já falava sobre isso. Quando você estuda um pouquinho a Bíblia, você vê que o Deus da Bíblia é diferente dos deuses dos crentes. Aí eu falei, caraca, tá todo mundo sedento por isso, e eu tô discriminando, e eu tô afastando, e eu tô empurrando. Então, sinceramente, eu tô de saco cheio realmente da religião, mas uma coisa que eu preciso muito hoje é desse Deus e desse reino. E é isso que é uma consciência de cada um de você, que diariamente, Deus, que eu possa primeiro entrar, ver esse reino, desfrutar dele e possa passar. Porque as grandes coisas que eu tenho visto com as pessoas que eu tenho conversado aqui hoje, que elas falam coisas, palavras saem da sua boca, mas isso não é algo que é verdadeiro, não é algo que sai do espírito, não é algo que sai dela. É muito estranho, cara. Você vê a pessoa falando a mesma palavra, fala, nossa, a palavra é certa, mas ela não tem vida, porque uma pessoa que está falando para mim de reino, falando de governo, falando disso, daquilo, e eu fui conversar para ela, falei assim, uma palavra assim, eu falei, cara, o que você precisa? Precisa voltar para Deus. Olha só, eu sei que eu falar isso é uma grande burrice para a mentalidade de Cristo morando dentro de nós que a gente tem hoje, certo? Sei que a pessoa começou a chorar. A pessoa está falando de reino, de governo, começou a chorar. Eu não consigo ser mais aquela líder de antigamente. Eu não consigo falar a verdade, eu não sou mais do que eu falei. Sabe o que eu percebi daquilo ali? Que a pessoa só repete igual papagaio, mas ela não conhece o Cristo. Por que Deus mandou falar aquilo? Você tem que voltar para Deus. Porque ela fala que tem Cristo nela, mas não vive esse Cristo nela. É mentira. Tem coisas que são faladas com a boca, mas não é verdade nela. Cara, que isso é o mais sério, porque parece estar perfeito. Quando você vai conversar com a pessoa, você está ali. A pessoa fala direito, não, mas Cristo está em mim, eu vivo isso, é reino, é governo, eu sou rei, eu sou isso e aquilo. Mas é uma mentira. Na vida dela não tem Cristo nenhum, não está desfrutando, está pesado, o negócio está pesado, está difícil, está chato. É mais um fardo, é um cargo. Tem alguma coisa errada. E Deus fez eu falar isso, falou isso, você precisa voltar para Deus. E nessa simples palavra, Deus deu uma quebrada, ela chorou e começou a confessar que ela não estava vendo nada daquilo. Eu fiquei, meu Deus, tipo assim, eu sei que Cristo habita em mim, eu sei que
Igual Jesus quando falou para Nicodemo, ele falou assim, ó, se você não nascer de novo, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Nicodemo, como assim nascer de novo? Depois ele volta e fala, não, quer dizer, se você não renovar a tua mente, você não vai conseguir nem ver. Ou seja, ele retrocedeu para algumas pessoas, que eu falei, caramba Deus, tenha misericórdia para retroceder com um de nós, para a gente não fingir que está acompanhando, mas não está. Para a gente não estar repetindo alguma coisa, mas não está vendo essa coisa. Hoje o meu grande temor não é ter a grande revelação, não. É que eu possa ver pelo menos o básico. Se ele me deu o básico, que é Cristo habita em mim e isso, que eu tenho que viver o reino dele, que o reino dele habita dentro de mim, se eu puder entender isso e viver e desfrutar isso também já está ótimo. Já está ótimo. Porque o que eu tenho visto é pessoas procurando coisas bem profundas, mas não têm vivido o básico. E Deus olha lá de cima, como é que eu vou dar coisa profunda para você se você não recebeu nem o simples que eu te dei? Como é que eu vou te colocar sobre o muito se nas coisas mais simples que eu te dei para fazer você não foi, você foi negligente? Caraca, isso mexeu muito comigo e eu falei, não, chega. Está na hora de a gente começar a viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. E existe uma diferença, eu não vou falar sobre isso hoje, mas existe uma diferença hoje, igreja e cidadania do reino. Cidadania do reino é ser cidadão do reino. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos nesse reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quando Jesus fala sobre os mansos, sobre os humildes, quando ele fala de bem-aventurança, ele está falando característica de cidadãos desse reino. Consegue compreender? Todo mundo que é da cultura do reino, ela tem uma característica. Ele está falando sobre as características. Mas a igreja tem uma função. Jesus não estava falando de igreja. Quando ele falou de igreja, ele foi em um outro momento, que ele foi uma função de governo da igreja. Então, às vezes eu estou falando sobre a característica do cidadão do reino, a pessoa pensa que é a função da igreja. Por exemplo, você ajudar o próximo é uma função tua, cara de pau. Não é você achar um mendigo aqui na rua, você está vendo um mendigo aí na rua. Você tem que pensar assim, pô, tem que ajudar esse cara, pô, o cara está passando fome. Você, na minha cultura, é ser do bem, eu sou do bem, eu sou bom, eu ajudo. É de mim, eu vou lá e ajudo essa pessoa. Agora não é eu pegar e falar, você está vendo? A função é de vocês. A igreja quer para fazer isso. Não sei o que, não confunda as coisas. Existe a minha função como cidadão do reino de Deus e existe a função da igreja. E hoje está tudo confuso, está tudo misturado, é tudo uma bagunça. As pessoas pensam que projeto social tem a ver com a função da igreja. A pessoa pensa em você ser um homem bom, que é a função da igreja. Não é, como se fosse uma nação, que é o reino do Brasil. Uma nação é o reino de Deus, mas tem o seu Senado. Eu tenho as minhas características de bom cidadão, que é respeitar o meu vizinho, não fazer bagunça, respeitar o horário de som alto, essas coisas como um bom cidadão, como uma característica de um bom cidadão. Mas também tem o governo, tem o senador, tem os presidentes, tem as pessoas que cuidam da nação por inteira. Essa que é a diferença de igreja e cidadania do reino. Nós temos que aprender a conciliar essas duas coisas e ser bom nos dois. Tem coisas que não é igreja, não adianta se eu chegar aqui assim e falar, a gente vai se juntar apenas só para orar. A gente vai se juntar para orar para a gente. Provavelmente isso não seja a função de igreja, é a função de um homem de Deus. Você fala com Deus, você tem a função de Deus, isso lá. Mas a função igreja é governamental. A função de característica de um reino, aí sim. Como é que é as características desse reino? Bondade, fidelidade, amor, misericórdia, justiça. Isso tem que ser desfrutado através de nós. Então tem essa comparação que a gente tem que descobrir diariamente, saber nossas funções como igreja, que não é esse prédio, não é isso. Isso aqui, eu não sei o que é ainda. Só não dá que a gente se reúne e fala sobre isso. Aí a gente tem que ver qual posição que nós tomamos hoje como um cidadão, como um exemplo, como trazendo a Deus ser uma pessoa ser amável, uma pessoa boa, uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que vai ser ouvida, e também tem que saber a nossa função de igreja. Não, calma aí, agora é a função de igreja. E, filho, é diferente. Tem hora que você tem que estabelecer lei, vai estabelecer a lei do governo, é isso aqui, isso aqui. Tem hora que é isso aqui, isso aqui. Então aprender a andar nisso é um conhecimento que é diário, que a gente vai ter que ter para sempre, é infinito esse tipo de conhecimento das coisas de Deus, sobre o que ele tem como função de igreja e o que ele tem no reino dele, as pessoas desse reino, como tem que se manifestar isso principalmente é individual. É uma busca por você, não tem como eu buscar pela Manuela, não tem como buscar
pela Joana, não tem como buscar por nenhum de vocês. A busca do conhecer de que homem eu tenho que ser, de que Deus quer para mim, do propósito que Ele tem para minha vida é individual. Não existe essa de um propósito coletivo, porque cada um de vocês vai fazer uma função que eu não posso fazer. Existe uma coisa que só você vai fazer, que eu não poderei fazer, e que o Carlinhos não vai poder fazer, que a Manuela não vai poder fazer. Existe um conceito geral, existe um reino, um por todos e todos pelo reino. É isso aí, todos pelo reino é o objetivo comum. Mas dentro desse objetivo comum, você é uma peça fundamental para a edificação desse reino, que só você vai ser usado da sua maneira. É por isso que você tem que se encontrar, você tem que saber quem você é, você tem que saber o que Deus tem para você, o que Deus falou para você. Tem isso, sabia que Deus falou uma coisa específica para você, que às vezes é só para você. Então tem que ter muito esse contato com Deus, falar muito, descobrir muito sobre isso, para você ser essa peça e fazer o 100% que é o seu. Uns podem ser grandes líderes, grandes pastores, não sei. O outro pode ser alguém que vai ser usado no governo, em si, no governo do Brasil mesmo. O outro pode ser uma área de educação. Eu não sei o que Deus tem para você, mas é algo específico que Ele vai usar, especificamente você. E essa é a função individual. Pô, qual é o meu propósito? Ou será que eu só estou seguindo cambada de que eu sou mais uma, Maria vai com as outras? Eu só vou porque está todo mundo, o pastor Nelson está falando para ir para lá, então vai todo mundo atrás. O Juan está falando, então eu vou atrás. Será que é isso que Deus tem para você? Nós estamos unidos para construir um propósito só. Mas dentro disso existe um outro reino. Dentro do reino existe um outro reino, que é o individual, aquele que habita dentro de você, que é a peça que sem você não funciona. Por isso que Deus, cara, não abre mão de você. Porque você é uma peça para o plano original dele funcionar. É como se tivesse uma máquina gigante, mas se você tirar uma peça, a máquina não vai funcionar. Porque tem um plano perfeito para isso. Então é por isso que ele não abre mão de você. Essa história de plano B, que a igreja diz, não, mas Deus vai ter um plano B. Mentira! Nunca existiu esse negócio de plano B, não. Deus usou Pedro onde tinha que ser usado e usou Paulo onde tinha que ser usado. Se ele tentasse inverter, botasse Pedro no lugar de Paulo, Pedro ia estragar o pessoal de Paulo. Então seria... Então ele, não, tudo certinho, os 12 vão até aqui certinho, vai ter esse aqui vai fazer isso, agora vai vir outro. Por que eu e você não nascemos no período dos apóstolos?